Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e vamos começar mais uma aula de Teoria do Direito. Bom, e se tem uma obra e um autor que são exaustivamente mencionados na Faculdade de Direito, essa obra é a Teoria Pura do Direito e esse autor é Hans Kelsen. Muitos dos conceitos abordados na Teoria Pura do Direito são discutidos nessa obra. Por exemplo, as noções de validade, vigência e eficácia, a diferença entre direito e moral, a ideia de norma jurídica, a diferença entre dinâmica e estática jurídica, a diferença entre interpretação autêntica e não autêntica e muitos outros conceitos. É por isso que a partir de hoje eu vou iniciar um curso sobre a Teoria Pura do Direito que vai ser composto de 10 aulas. A primeira aula é essa aqui, onde eu vou tentar esmiuçar o contexto histórico em que surge Kelsen, a que grupo Kelsen pertencia, contra quem Kelsen guerreava, o que Kelsen defendia. Nas 8 aulas seguintes eu vou tentar explicar cada capítulo da Teoria Pura do Direito, que na sua versão final tem 8 capítulos. E numa última aula, na 10ª aula, eu vou tentar fazer um panorama da Teoria Pura do Direito hoje. Então, se você gosta de Teoria do Direito, se você necessita estudar Teoria do Direito, se você quer aprender mais sobre a Teoria Pura do Direito, acompanhe esse curso que talvez vai ser um excelente guia de leitura para você que está iniciando a leitura da obra, suas leituras de Teoria do Direito, ou que já é um jurista iniciado. Então depois da vinheta a gente começa. Tchau! Kelsen é conhecido por ter lançado as bases da ciência do direito autônoma, excluindo do objeto direito quaisquer referências que eram estranhas a esse objeto direito, especialmente as de cunho sociológico ou axiológico. Ele considerou que essas metodologias deveriam ser utilizadas pelos ramos das ciências respectivos, como a sociologia ou a filosofia, para quem considera a filosofia uma ciência, mas não pela ciência jurídica. E há um motivo para isso, né, que depende do contexto histórico em que Kelsen surgiu. O meu objetivo é explicar para vocês esse contexto histórico que envolve muitos anos e é muito complexo. A teoria de Kelsen é considerada o ápice do positivismo jurídico. Os juristas positivistas foram influenciados pelo conceito positivo de ciência, que pretendia banir a metafísica do mundo da ciência e restringir a ciência aos fatos, considerados empiricamente. Eu falei sobre isso para vocês na minha aula sobre direito positivo versus direito natural. Mas para explicar como Kelsen chegou a esta concepção positivista, é preciso voltar ainda mais no tempo. 40 anos antes do surgimento da teoria de Kelsen, os juristas e filósofos se colocaram uma questão muito importante, mas que ao mesmo tempo era muito difícil de resolver. Que questão era essa? Bom, eles diziam: somos positivistas e como positivistas acreditamos que o conhecimento provém dos fatos. Mas onde estão os fatos? E como podemos chegar a eles? 2 respostas foram dadas a esta indagação. A primeira resposta dizia que precisamos investigar os fatos e fenômenos do mundo interior ou anímico, isto é, aqueles que estão na consciência dos homens, ou seja, os fatos psicológicos. Estes fatos são resultados de uma criação intelectual, lógica, que parte da cabeça dos homens, e não de uma realidade exterior aos homens, que pode ser percebida através das sensações. Quando falamos em negócio jurídico, dever jurídico, direito subjetivo, validade, vigência e inúmeros outros conceitos, argumentam esses juristas e filósofos, todos esses fatos jurídicos decorrem do intelecto humano, são produtos de uma dada racionalidade e não necessariamente do mundo exterior. Com este tipo de abordagem, chega-se a uma teoria do direito que podemos chamar de psicológica. A segunda resposta diz que, pelo contrário, os fatos são eventos do mundo exterior e por isso os percebemos através das sensações, e só assim é que elas podem ser mensuráveis. Por exemplo, para saber o conteúdo da dignidade humana do preso, teremos que entrar nas instituições coercitivas e investigar o tratamento que é dado ao preso.
se há tortura ou não, se as celas possuem condições mínimas de salubridade ou não, etc, etc. Com este tipo de abordagem, chega-se a uma teoria do direito que podemos chamar de sociológica. Teoria que se preocupa com as causas sociais, particularmente as econômicas, com os efeitos de certas instituições jurídicas sobre a população, bem como sobre o próprio papel do direito na busca das finalidades sociais. Como eu disse, essas linhas de pensamento se digladiaram durante 40 anos antes de Kelsen. Teorias como a teoria psicológica de Birling, passando pela jurisprudência dos interesses de Ehring e pelo movimento do direito livre, cujos nomes de peso são Ehrlich, Below e Kantorowicz, e por fim, chegando na própria sociologia do direito, do próprio Ehrlich. O que podemos reter deste longo percurso histórico é que saímos de um modelo focado no sujeito do conhecimento, que valorizava o pensamento conceitual formal e a tendência para um sistema fechado de conceitos, para um modelo cujo maior exemplo é a sociologia jurídica, que abandona os conceitos e a abstração e foca nos fatos, nas normas de decisão, no aspecto prático da coisa. A sociologia, então, enquanto ciência, iria dar a base metodológica para o direito, e este iria se tornar uma ciência prática. E esta noção é muito importante para entender Kelsen. Na época de Kelsen, havia uma noção consagrada de que eram as outras ciências, com as suas metodologias, que dariam a base metodológica para a própria ciência jurídica, que não possuía uma linguagem própria. Assim, o contexto em que Kelsen surge é o contexto em que o direito estava muito contaminado por filosofismos, sociologismos e psicologismos, e ele era analisado com as metodologias das outras ciências, sem possuir, entretanto, uma linguagem, uma metodologia própria. Mas essa não era uma preocupação apenas de Kelsen. Muitos outros autores intelectuais, entre eles filósofos, mas também matemáticos e físicos, estavam preocupados com essa questão, não em relação necessariamente ao direito, mas à própria filosofia. Deixa eu contextualizar melhor. Kelsen era austríaco e na década de 1920, em Viena, surgiu o chamado Círculo de Viena, que era composto por autores que, com base no positivismo lógico, tentaram combater o excesso de metafísica que havia na filosofia. Para entender Kelsen, não podemos deixar de entender o que propunham esses autores do Círculo de Viena e a sua filosofia, o positivismo lógico. Influenciados por Wittgenstein, estes autores pretendiam desenvolver uma nova filosofia da ciência dentro de um espírito rigoroso, por intermédio de uma linguagem lógica, e fundamentar na lógica uma ciência empírico-formal da natureza, empregando procedimentos lógicos e rigor científico. O positivismo lógico partia de 3 pressupostos. Primeiro, a ciência deve poder ser unificada na sua linguagem e nos fatos que a fundamentam, tendo por consequência a ideia de que todo conhecimento científico vem da experiência e do caráter tautológico do pensamento. Segundo, a filosofia, quer seja ou não considerada como uma verdadeira ciência, se reduz a uma elaboração de proposições científicas e estas se referem direta ou indiretamente à experiência. E a ciência, por outro lado, tem por tarefa verificar tais proposições. Assim, a filosofia seria, antes de qualquer coisa, filosofia da ciência. Terceiro, o sucesso de tal filosofia poria fim à metafísica, pois não seria mais necessário tratar de questões filosóficas, já que toda questão seria tratada, a partir desse instante, em uma linguagem provida de sentido. As questões tradicionais da metafísica seriam questões que falariam apenas sobre termos dos quais o sentido não teria sido suficientemente esclarecido ou sobre proposições inverificáveis. E esse era o mote geral. Os enunciados factuais, isto é, que se referem a coisas existentes, só têm significado se forem empiricamente verificáveis. Portanto, estamos diante de uma proposta semântico-verificacionista, ou seja, aquela em que se conhece o sentido de uma proposição somente se for possível conhecer as circunstâncias pelas quais ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, a proposição newtoniana, segundo a qual os objetos tendem a ser atraídos para o centro da Terra, pode ser verdadeira ou falsa e tem uma significação, pois em princípio é possível de ser verificada.
O mesmo não poderia ser dito de enunciados do tipo Deus é perfeito ou o amor cura tudo, pois não sendo suscetíveis de verificação, são em consequência sem significação. Apesar do fato de estarem gramaticalmente corretos, são pseudo-enunciados, pois se situam fora do domínio do conhecimento, não têm valor cognitivo, ainda que possuam valor poético, estético ou emocional. Assim, as proposições metafísico-especulativas deveriam ser afastadas, não porque fossem falsas, mas porque nada significavam, eram desprovidas de sentido. Kelsen absorve esta metodologia filosófica e se afasta tanto de uma abordagem justnaturalista, que não é verificável, mas também se afasta de uma abordagem sociológica, pois este método pertence à sociologia e a ciência jurídica precisaria de um método próprio. Para entender melhor essa distinção entre sociologia e ciência jurídica, sugiro que acompanhem a aula sobre a diferença entre análise interna e externa do direito, que elaborei a partir da teoria de Hart. Assim, influenciado pelo positivismo lógico do Círculo de Viena e utilizando uma linguagem precisa e rigidamente lógica, Kelsen abstraiu do conceito do direito uma série de noções estranhas ao direito, como a própria noção de justiça, porque esta, a justiça, está sempre e invariavelmente imbricada com os valores, que são sempre variáveis, adotados por aquele que a invoca, não cabendo, portanto, pela imprecisão e fluidez de significado em um conceito de direito universalmente válido. Como veremos durante essa série, Kelsen vai chegar à conclusão que a estrutura fundamental do direito é a estrutura do dever ser, isto é, o direito seria uma ciência social normativa. Para Kelsen, estudar direito é estudar, portanto, a norma jurídica, que é algo empírico, já que está positivado, e é algo dotado de significado. Agora, se Kelsen conseguiu fazer o que se propôs, isso é outra história. Convido a todos os amigos que querem se aprofundar na teoria pura do direito ou que gostam dos estudos de teoria do direito a assistirem essa que seguramente é a série mais esperada desde que eu iniciei a fazer vídeos e dar aulas aqui na internet. Então, até um próximo vídeo. Tchau!